Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Marcos Tanaka Reis, diretamente dos estúdios ECD, dando as boas-vindas a vocês que nos ouvem. Temos a alegria de anunciar que este é o podcast Áreas Contaminadas em sua 7ª temporada no ano de 2026. Nosso grande objetivo com esse podcast é aproximar todas as pessoas que atuam no mercado do GAC, trazendo conhecimento para essas pessoas. Esse conhecimento vem na forma de conceitos técnicos e discussões de mercado e também conhecendo e reconhecendo melhor nossas amigas e nossos amigos que compartilham essa atuação e, por que não, essa paixão conosco. Como diz o Hemingway, quem luta ao nosso lado importa mais que a própria guerra. Nós lutaremos lado a lado com vocês, junto com vocês por muito tempo. Venha lutar conosco para que um novo horizonte se levante para todo mundo. Está no ar o podcast Áreas Contaminadas. Olá, para todo mundo que está aí lavando a louça, tirando os cobertores do armário, pensando no DDS, revisando aquele relatório, bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o episódio 266 do podcast Áreas Contaminadas, já na 7ª temporada. Inclusive, vamos completar 6 anos agora em junho, uma marca muito legal. Espero que estejamos conseguindo suprir as expectativas e ajudar vocês nessa caminhada pelo GAC. Com certeza continuaremos tentando dar o nosso melhor para essa construção coletiva. Aqui no podcast Áreas Contaminadas misturamos material técnico, conceitos, referências, normas, artigos, com espaço para discussão e reflexão, e por vezes, como hoje, sendo um espaço para nos conhecermos melhor, trazendo aqui pessoas que realmente fizeram e fazem o GAC acontecer. Os nossos episódios são editados com muito carinho pela querida Lilian Coreaço Riz, que também é nossa revisora, gerente, coordenadora, analista, assistente, estagiária, enfim, é o coração e a alma dos estúdios ECD. Os episódios são oferecidos pela ECD Training, que é a nossa empresa, dedicada a oferecer cursos e treinamentos in company, presenciais e online, para empresas ligadas ao GAC. São oferecidos também pela comunidade de apoiadores e apoiadoras do Apoia-se. Essa nossa campanha de financiamento coletivo no Apoia-se é muito importante para a gente. Primeiro porque nos ajuda muito a pagar os nossos boletos, os boletos não param de chegar, né? Mas além da questão financeira, dá para dizer que é a grande responsável por estarmos aqui, essa comunidade, né? Muito responsável por isso, uma demonstração de carinho, uma ação voluntária, uma homenagem que essas pessoas fazem para a gente. Esse carinho nos mostra o quanto essas pessoas acham importante que continuemos. Saber que há pessoas que consideram o nosso trabalho relevante é algo muito potente, que nos dá muita força para continuar. Se você também quiser e puder se juntar a esse grupo de atualmente 47 pessoas, é simples. É só entrar no site apoia.se/ecdambiental. Tem tudo muito bem explicadinho por lá. Mais uma vez, em nome da família ECD e em nome de toda a nossa comunidade que se beneficia dos conteúdos gratuitos, muito obrigado aos apoiadores e apoiadoras. O nosso podcast conta também com 2 queridas empresas patrocinadoras que nos enchem de orgulho por serem empresas muito importantes, renomadas no mercado, que querem unir as suas poderosas marcas ao nosso trabalho aqui, mostrando que estamos no caminho certo. Além disso, termos esses patrocínios permite que a gente se dedique a manter a frequência, a rotina e a periodicidade desse nosso trabalho nas redes. O patrocínio master é da Clean Environment Brasil, que comercializa produtos e tecnologias para investigação e para remediação de áreas contaminadas. Acesse o site da Clean em www.clean.com.br. O patrocinador ouro é a Vessol Group, que oferece soluções e análises químicas em diferentes unidades pelo Brasil. Agradecemos demais essas empresas que nos ajudam muito financeiramente e também nos dão aquela força, implicitamente dizendo continuem. Com certeza continuaremos por muito tempo. Bom pessoal, hoje teremos um episódio muito interessante que traz outro grande personagem do GAC, outro dinossauro do GAC, o Guilherme Bechara. É muito interessante porque a história dele começa também com viagens às cavernas do Petar, que despertaram nele a paixão pela geologia. Na graduação já se inclinou para a chamada área ambiental, antes mesmo de termos o GAC institucionalizado. Então o Guilherme participou de toda a construção do nosso mercado como conhecemos. Vocês com certeza vão gostar muito. Então é isso, fiquem agora com as palavras de Guilherme Bechara. Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos, bem-vindas mais uma vez ao podcast Áreas Contaminadas. Hoje eu estou aqui mais uma vez com um convidado ilustre, dessa vez Guilherme Bechara. Guilherme, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo aqui ao podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite, Tanaka, pessoal, ouvintes, uma honra enorme aqui ter sido convidado por outro ilustre da área para falar um pouco aí da história do GAC, né, aqui no Brasil, em São Paulo, enfim. Legal, legal. Aqui a gente chama pessoas jovens, pessoas antigas, e daí me deram a ideia de fazer uma série, né, juntar assim os dinossauros do GAC. Aqui a gente já chamou, né, sei lá, Rodrigo Cunha,
Newton, Paulo Negrão, e os dinossauros mais recentes aqui foram o Sérgio, né? Sérgio Girara e o André Rebouças, e agora o Guilherme se junta a esse grupo dos dinossauros. Então, Guilherme, vamos começar... Eu sou mais recente. Isso, é o dinossauro mais recente. Dos dinossauros. É isso aí. Então, Guilherme, conta para nós aí como foi o começo da sua jornada, onde o pequeno Guilherme cresceu, o que ele gostava de fazer e que caminhos te levaram para a geologia, que não é uma coisa tão usual, né? Uma pessoa escolher geologia, assim. Bom, minha família, né, pai e mãe são funcionários públicos, eram funcionários públicos, meu pai, professor do Instituto de Química da USP, e eu a vida inteira, então, estudei na escola de aplicação da USP, uma escola pública dentro da universidade, né? E a vida toda gostei muito de biologia, sempre gostei de mergulhar, gostei dos animais, da mata, etc. e tal, e minha ideia inicial era fazer biologia, para fazer biologia marinha. Esse era o meu gosto, a minha preferência na época. Mas aí na 8ª série, a professora de biologia, ela conseguiu o ônibus da geologia e o grupo de espeleologia da geologia, o GEGEL, para levar a escola de aplicação para uma viagem de estudo do meio no PETAR, no Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira, né, uma das maiores concentrações de caverna do Brasil. E eu gostei demais do local, da geologia e dos geólogos, né? E eu gostei demais, 8ª série, né? E aí depois passei para o primeiro colegial, teve de novo a viagem da 8ª série, implorei para a professora voltar para a viagem. Ela, muito minha amiga, deixou, então eu gostei muito, né? Foi então que eu tomei a decisão de mudar de área de perspectivas, né? Eu queria fazer biologia marinha, mas depois de conhecer o PETAR, as cavernas e os geólogos, eu decidi que ia fazer geologia para poder estudar caverna, fazer pesquisa em caverna, né? Caramba. Então, entrei nas Geociências da USP, isso em 1992, e fiquei 6 anos na geologia, né? O curso é de 5 anos, integral, exatas, mas eu sempre tive que trabalhar junto com o curso, então eu acabei fazendo o curso em 6 anos. E foi em 96, teve o Congresso Brasileiro de Geologia em Salvador, na Bahia. Eu ia para lá, para o congresso, e um amigo meu, Paulo de Tarso Vale, que está na RM hoje há muitos anos, né? Fora, mora na Bélgica, enfim. E ele, na época, era estagiário da CSD Geoclock e trabalhava com áreas contaminadas. E nesse congresso ia ter um curso pré-congresso que ia falar de áreas contaminadas. E antes, combinando a viagem para a Bahia, para Salvador, ele comentou desse curso, me interessou, falei, acho que eu vou fazer com vocês também. Então, na época, Denise Maranhão também estava nessa turma, né? Por exemplo, alguns nomes do GAC que me lembro, né? Então, a gente foi fazer esse curso pré-campo, e pré-congresso. E esse curso pré-congresso nada mais era que o primeiro lançamento do Manual de Gerenciamento de Áreas Contaminadas, da GTZ, né, que era a empresa alemã, de meio ambiente alemã, junto com a CETESB, e eles estavam lançando a primeira versão de estudo do Manual de Gerenciamento de Áreas Contaminadas. E eu gostei muito do assunto também, na época, eu falei, nossa, que legal, assunto interessante, parece que tem bastante área, etc. e tal. E quando a gente voltou, o Paulo comentou que na Geoclock tinha uma vaga de estágio aberta, e aí resolvi, então, me candidatar a essa vaga de estágio e, felizmente, fui selecionado para iniciar a trabalhar na Geoclock. Em 1996, fui convidado para começar, então, fui selecionado para começar minha vida de estagiário no GAC, né? E naquela época, né, assim, não existia telefone celular, na empresa ter 2 ou 3 computadores
que tinham acesso à internet via discada. Quem conhece sabe aquele barulho que dói dentro do ouvido, né? Sim. Mas conhece aquele barulhinho da discagem via telefone, e fazia-se fila para poder ver os seus e-mails, né? Me lembro de ter desenhado quantas plumas, pintado à mão as plumas, né? No Faber-Castell, Certo. né? Certo. E pintando pluma, potenciométrico sempre feito à mão, nunca no... Bom, todos esses programas aí hoje que desenham já os potenciométricos, e a gente não, ali com linha paralela, auxiliar, dividindo as cotas e traçando cotas, isolinhas, para poder traçar o potenciométrico. E os trabalhos de campo também muito mais complicados, raiz, né? Complicados, de raiz, né? Desde o ponto de vista técnico, né? Então, por exemplo, na época se instalava poço com bidim, poço de monitoramento com bidim, se ranhurava muitas vezes o poço, né? na ceguetinha, né? Na serra ceguetinha, para poder fazer o filtro do poço, né? E até no campo mesmo, né? Então, por exemplo, todo o levantamento de entorno, a gente saía com a base no posto ou na área e saía literalmente desenhando casinha por casinha, né? O pesadelo era chegar no fim do quarteirão e ter faltado. Ai, cara, já faltou. Vou ter que apagar tudo. Tinha que apagar tudo, voltar lá para trás, para encher. Pensando num dia sem chuva, né? E ainda tinha os dias com chuva, que tinha que proteger a prancheta, o desenho. E hoje em dia é muito mais fácil, né? A gente tem o Google Earth, você já sai com uma planta pronta de campo, todo o desenho, vai lá só fazer um check. Então, não estou dizendo que é melhor ou que é pior, estou dizendo que é diferente, né? E na época a gente diria que suava bem mais, né? Sim, com certeza. E não só suave, eu acho que antigamente tinha uma coisa que foi muito importante para mim, pelo menos, que foi aprender a ter tomada de decisões em campo, né? Porque na época não tinha telefone celular, você não ligava para o seu chefe para decidir, desculpa, tem uma parede, eu preciso mudar o furo meio metro, posso mudar, né? Na época a gente estava em campo, muda, faça, resolva, né? Me lembro muito bem de chegar no campo de manhã, procurar um orelhão, um telefone público, ligar a cobrar para o escritório. Cheguei no campo, minha previsão são 2 furos, 2 postos hoje. E no fim do dia, ligar, olha, sei lá, furei 1,5 poço, não deu o segundo, mas amanhã pretendo furar. E ok, e assim caminhava. E isso, entendo que para o meu crescimento profissional foi muito importante, porque a gente era obrigado a tomar uma decisão em campo, né? Então, isso fez muita diferença para mim, né? Esse início de carreira, vamos dizer, no GAC, né? Bom, aí então fiquei na Geoclock como estagiário, me formei exatamente na época do NERA. O NERA foi um projeto grande que a Shell lançou na época para fazer uma espécie de uma varredura para a tomada de decisões nos postos de combustíveis do Brasil. Então, me lembro que nós saímos em 4 equipes, uma ia mexer no Sul, uma com o Sudeste, uma Centro-Oeste e Nordeste e uma Norte. E eu tinha acabado de me formar e fui convidado, então, na época, pelo Alexandre Shinobi, que era o gerente do departamento, para poder montar uma das equipes para fazer Centro-Oeste e Nordeste. Então, a minha equipe foram 56 postos de combustíveis investigados em 3 meses, e foram 10.500 quilômetros entre sertão de Bahia, sertão de Pernambuco, sertão de Alagoas, litoral de Alagoas, litoral da Bahia, Minas históricas, enfim, saímos de São Paulo, Minas, Bahia e sertão nordeste, até o litoral nordeste e São Paulo. Caramba. E foi outro, para mim, assim, ali eu aprendi, né? Imagino.
foi muito bom, né? Eu, 2 auxiliares, um carro cheio de equipamento e vamos que vamos, né? E ligando a cobrar e quebra-trado, Uhum. e tendo que passar fax e tirar xerox das notas, Sim, sim, e sim. pôr no correio, despachar para poder ter um reembolso do dinheiro, que tinha acabado o dinheiro, enfim, foi muito desafiador para mim, né, Sim, recém-formado, né? sim. Muito desafiador e um aprendizado assim. Tinha que sacar a grana, né? Ia lá no banco, sacava a grana, né? Para pagar todo mundo, né? E Sacar você mesmo. grana, quem lembra, né? Acho que poucos aqui vão lembrar, mas na época eu saí com Fotovac. Quem fez Isso, o Fotovac, isso. quem mediu com o Fotovac, que era um equipamento que media voláteis, acho que Anterior não ao era nem um Gastec, né? feed, era um feed. Eu acho que era um feed, acho que não É era nem é um um. feed, sim. E o negócio era canadense, feito para trabalhar na neve. Imagina, trabalhar no Isso. sertão do Não Nordeste. funcionava, né? Assim, não funcionava. Era extremamente, não vou ser legal, era extremamente desconfortável, mas ele quase foi parar na parede umas 50 vezes, até que eu consegui que trocasse por um Gastec, na época ainda analógico, de Uhum. botãozinho, né, de ponteirinho que media ali Sim. os voláteis em campo, né. Bom, aí então fiz esse primeiro projeto que foi bastante desafiador e logo em seguida eu virei um ponto focal de postos Shell. Então, toda a comunicação com Shell, com representantes legais, com engenheiros e os engenheiros de meio ambiente da Shell acabou sendo sempre uma boa parte, vamos dizer assim, comigo, né? Aí eu fiquei na Geoclock até 2002, né? Me formei em 99, 98, 99, que foi É, quando eu fiz esse caminho. E aí, é. 2002, então, eu saí da Geoclock e fui trabalhar na Cetrel, na época, Aham. que estava instalando o escritório em São Paulo com Sim, a sim, sim. Cristina Spielberg, né? Na época, que tinha sido Sim. minha chefe na Geoclock, que me convidou para ajudar ela a montar o escritório da Cetrel em São Paulo, né? Aham. Desde alugar galpão para montar o operacional, comprar haste, trado, contratar a equipe, enfim. Então, tivemos esse desafio bem grande de montar a Cetrel em São Paulo, né? E fiquei na Cetrel até 2008 entre mudanças, né? Porque a Cetrel depois virou Lumina, depois Sim. virou Cetrel Lumina, depois virou Debreche Ambiental, enfim. Me lembro de ter 4 ou 5 cartões de visita meu nome com empresas diferentes, Aham. e em função da visita era mais interessante entregar um ou outro cartão de visita, né? Sei. Então, fiquei na Cetrel Lumina, enfim, até chegar à posição de gestor de contratos, né? Uhum. Que dentro do Brecha é como se fosse o gerente de projetos, né? É. E aí não era mais posto, né, Guilherme? Aí não era posto, tinha tudo, né? É, Indústria. Cetrel não tinha posto, mas já tinha também muito indústria, né? Uhum. A gente tinha muito cliente industrial, principalmente por conta do polo petroquímico de Aham. Camaçari. Aham. A gente trabalhava muito aqui no polo petroquímico de Mauá, Aham. né, com vários projetos de recuperação, de remediação de áreas contaminadas, né? Então, eu fiquei lá na Cetrel até 2008. E Uhum. nesse meio do caminho de Cetrel foi quando eu comecei a participar na BNT, né? Aham. Das reuniões da BNT, no intuito de elaborar normas que fossem aplicáveis, né, ao gerenciamento de áreas contaminadas, porque, por exemplo, a norma anterior de posto de monitoramento falava de pôr o bidim, Uhum. instalações em 4 polegadas, entre outros, né? Então, foi aí em 2005 que foi criada a Comissão 068 da BNT, Sim. que é voltada, né, toda essa gama de normas da nossa área, que está dentro da Comissão de Trabalho Temporário da BNT 068, e
com relatorias, enfim, desde então até hoje, amanhã, né, eu estava comentando com você antes da nossa conversa, que amanhã tem reunião plenária de ABNT para discussão. Sim. Então, desde então, eu participo da ABNT, às vezes como relator, às vezes como ouvinte, às vezes como opinante, ou sei lá como fala isso, mas, enfim, parte do grupo de trabalho, dentro do GT do grupo de trabalho. Uhum. E aí, então, em 2008, eu fui para a Servimar, trabalhar na Servimar como gerente de departamento, gerente de projeto, né? Na época eram mais gerentes, que cada um com um certo número e um núcleo de clientes diferentes, sempre também com áreas desde farmacêutica, industrial, petroquímica e posto também, a gente ainda trabalhava com posto de combustível, né? Depois fiquei na Servimar de 2008 a 11, e aí depois, em 2011, eu fui convidado pela Brasfond, que é uma empresa de fundações especiais, né? Para tentar desenvolver no mercado brasileiro utilizar as tecnologias de geotecnia para remediação de áreas contaminadas, né? Como, por exemplo, solidificação, estabilização in situ, usando soil mixing, geoconfinamentos com paredes com diafragma, construídas ou por clamshell ou até por jet ground, umas outras metodologias. E a ideia era, então, tentar desenvolver e vender esse tipo de produto para o mercado, e, sinceramente, acho muito, muito interessante. São técnicas, né, a solidificação, estabilização in situ, soil mixing, são técnicas que eu acho, assim, altamente aplicáveis. A gente não tem esse hábito. Pelo que eu sei, nos Estados Unidos já é bastante utilizado, já tem um tempo que se utilizam. Fiquei 2 anos, então, na Brasfond tentando desenvolver esse mercado, visitei todas as consultorias ambientais, tentando vender, né, literalmente, projetos com esse foco de aplicação de geotecnia para recuperação de área contaminada. Hoje em dia, acho que tá um pouquinho melhor, né, Guilherme? Isso aí... Está um pouquinho melhor, mas eu vejo que a dificuldade maior desses projetos de geotecnia aplicadas à recuperação de áreas contaminadas é que o trabalho é muito rápido, né? Então, uma escavação, uma solidificação, nós estamos falando de semanas, meses. Então, em função do tamanho da área, às vezes, 1 mês você já solidificou tudo. Sim. E para quem paga a conta, ele me paga 1 mês e meio depois. E uma conta que não é pequena, porque, por exemplo, eu me lembro de um custo só para mobilizar o soil mixing na cidade de São Paulo, era algo em torno de R$150 mil, né? Então, assim, eram volumes de dinheiro que não são diferentes de, por exemplo, uma oxidação química, um MPE hoje, só que o desembolso para quem paga era imediato, diferente de um MPE, uma oxidação que divide-se em 2, 3 anos, ou 4, 5, enfim, consegue diluir. Na época não, hoje em dia também, né? São trabalhos muito rápidos, é uma remoção, como se fosse, né? Uma remoção. Então, você vai lá, retira, destina, pronto, acabou. Só que você então me paga. E aí, para quem paga a conta, às vezes ele preferia fazer esse financiamento, né? Um alongamento da dívida. Estender o pagamento no tempo e dividir o fluxo de caixa aí, que provavelmente para quem paga é melhor. Mas tem diversas técnicas que são, sim, aplicáveis ainda hoje em dia, né? Hoje em dia. Eu vejo muita vantagem, por exemplo, a gente mesmo aqui dentro, eu ainda não falei, mas hoje eu estou na GeoIntegra, né? Mas aqui mesmo dentro da GeoIntegra, há pouco tempo, a gente fez um projeto grande de remoção de solo em escavação em grande diâmetro, com contaminação a 18 metros de profundidade, né? Então, você pensar que você tem uma contaminação, por exemplo, num solo argiloso, onde é difícil você aplicar outra metodologia de remediação que você consiga colocar o contaminante em contato com
o agente remediador, vamos chamar assim, né? A 18 metros de profundidade, uma escavação padrão com reta escavadeira, você precisaria de um espaço gigantesco para fazer as bermas e conseguir chegar a 18 metros de profundidade, né? E essa escavação de grande diâmetro foi excelente, a gente concluiu a escavação em 1 mês e pouco, do lado de um prédio, ainda tinha uma dificuldade toda estrutural para manter o prédio, não destruir fundação, enfim, não derrubar o prédio, né? Então, é um exemplo de metodologias de geotecnia que entendo ser muito aplicáveis. Só tem essa dificuldade maior aí, que é o desembolso imediato, mas a resolução do problema também é imediata. Sim, então, depende muitas de vezes quem vale quer a pena. pagar. Depende da estratégia aí de quem vai pagar a conta, saber se dá para estender no tempo ou se ele quer uma ação mais direta, mais rápida, né? E mais efetiva, né? Você remover um solo, você solidificar, misturar literalmente, né? O solo contaminado ou com um agente oxidante ou com um agente, por exemplo, cimento, para solidificar e estabilizar in situ, também é uma garantia de atingimento de meta muito maior, por exemplo, que uma oxidação, uma redução, que depende de muitos fatores, muitas variáveis, né? Então, entendo como uma excelente metodologia aí, metodologias, né, quando a gente fala da geotecnia, para áreas contaminadas, né? Depende sempre da estratégia de quem usa e do bolso, aí no fim das contas, de quem usa, né? Bom, então fiquei na Brasfonte os 2 anos, não executei nenhum projeto. Caramba! Mas depois que eu saí, eu soube que logo na sequência tiveram 2 ou 3 projetos grandes, multinacionais, grandes, e projetos bem grandes que eu iniciei as conversas, né? Mas soube que depois esses 2 ou 3 aí acabaram virando projeto. Se deu certo, eu não fiquei sabendo. Mas eu acredito piamente que sim, porque eu acredito na técnica e a Brasfonte é uma empresa de ponta, de tecnologia, acostumada a fazer fundação para hidrelétrica, né? Então, não é furar 18 metros. Exatamente, isso aí é brincadeira, né? Vai ser um problema. Então, fiquei esse período lá. Depois, em 2013, eu encerrei meu tempo lá de Brasfonte, justamente porque eu estava tentando desenvolver o mercado, já tinha passado em todas as consultorias, não haviam virado os projetos não haviam acontecido e não tinham muito como me sustentar na empresa só como vendedor e sem vender, né? Assim, sem acontecer. Né? Exato. Então, depois de 2 anos de empresa, eu fui gentilmente convidado a me retirar. Tudo bem, foi bem gentil mesmo, uma conversa realmente não estava nem bom para mim, nem bom para a empresa. Nesse sentido, né, de não trazer negócio e estar insatisfeito com o trabalho, porque eu já tinha feito o trabalho de divulgação. Foi então que eu cheguei na GeoIntegra, fiquei 6 meses trabalhando como autônomo, prestando serviço de consultor para as consultorias, né? Que é um trabalho bastante difícil também, né? A vida de consultor, imagino que em qualquer área não é fácil, né? Na época eu tinha filhos pequenos, então menos fácil, né? Mais difícil ainda essa vida de autônomo, né? Me lembro uma hora que eu estava com 10 propostas na rua, torcia para não sair as 10, porque não tinha perna para botar 10 coisas ao mesmo tempo, mas torcendo para sair as 10, porque eu precisava pagar a escola, saúde. Né? Então, fiquei uns 6 meses aí, trabalhando como autônomo, fiz alguns projetos grandes de porte, e foi então que eu cheguei na GeoIntegra, né? O Oduvaldo, o proprietário da GeoIntegra, e na época ele estava procurando alguém para dividir a diretoria com ele e dividir em 2 a empresa, entre aspas, né? Num departamento comercial, aliás,
um departamento de diagnóstico e um departamento de remediação, né? Porque antes ele fazia tudo, proposta, gestão técnica, gestão da empresa, e calhou muito bem. Que bom, né? Mão na Assim, mão, que sorte né? dos dois, né? Que no momento certo. Exato, exato. Eu estava precisando dele e ele precisando de mim, né? Foi então que deu certo. Eu comecei a trabalhar então como diretor técnico de investigação dentro da Geo Íntegra, isso em 2013, né? E estou aqui até hoje, né, na Geo Íntegra como diretor. Em 2017, o Oduvaldo me convidou para fazer parte da sociedade da empresa, né, com uma porcentagem da empresa, eu aceitei. Legal. E hoje estou aqui na Geo Íntegra. A gente trabalha, né, acho que todo mundo que escuta provavelmente conhece o meio, né, e deve saber quem é a Geo Íntegra, né? A gente trabalha exclusivamente hoje com gerenciamento de áreas contaminadas, né? E eu na diretoria da investigação, o Oduvaldo na diretoria aí da remediação. Até hoje, então, tem essa separação, assim, da investigação com a remediação. Legal. Aqui na empresa a gente acha que é mais fácil lidar, né? Então, mesmo porque, até mesmo por conta dos times, né? Então, quando a gente fala de investigação, a gente fala de um projeto de 45, 50, 60 dias, às vezes mais, dependendo do tamanho da investigação, claro, né? E na remediação a gente fala de processos de anos, né? Então, sei lá, 1 ano remediando, 6 meses remediando, depois mais 2, 3, 4 monitorando. Então, o processo é mais longo. Então, a gente entende que essa divisão facilita na gestão, tanto do projeto, tanto técnica como financeiramente, né? Fica mais fácil gerir. Então, hoje a gente aqui dentro trabalha com 2 diretorias, né? E, claro, todo o resto do apoio administrativo, operacional, enfim, né? Perguntar umas coisinhas do começo, que me lembrei aqui de uma coisa. Você falou que estudou na escola de aplicação. Tem amigos meus que se formaram comigo na educação física que estudaram lá. O Rui, a Patrícia Pedotti, a Luciana. Eles são da sua turma? Até hoje são meus amigos. Olha Estava aí, com eles no semana passada. Caramba! Não sabia que eram amigos seus. Sim. Fala que você conhece o Marcos Tanaka, vai ser divertido. Pronto. Não, eu estava com todos os que você citou. Caramba. Esse fim de semana. Olha aí. Lá a escola foi uma coisa muito importante para mim. Eu gostei muito de estudar na escola de aplicação. Eu sei que hoje ainda é assim, mas na época 30% das vagas eram destinadas aos filhos de funcionários da USP. 30% das vagas, 33,33% das vagas para filhos de professores da USP. E os outros 33% para a comunidade em geral. Então, você tinha uma diversidade enorme dentro da escola, né? Dentro de cada turma e dentro da escola como um todo. Você tinha desde, não desmerecendo, né? Mas desde o filho do jardineiro da USP ao filho ao presidente, reitor, ex-presidente do São Paulo Futebol Clube, sabe? Estava comigo, né? Então, assim, essa diversidade cultural, financeira, foi muito importante para minha formação como pessoa, né? E tanto é que até hoje a gente mantém a turma da escola desta época, desde 7 anos de idade, né? O Rui, eu estudo com ele desde 7 anos de idade. Caramba, rapaz! Então, assim, a gente estava fim de semana passados juntos, e eu aqui agora, hoje, com 54. Então assim, algumas décadas. Sim. Mas, enfim, a escola de aplicação foi realmente algo muito significativo na minha vida e tenho dúvida que devo a ela o que eu sou hoje, o que eu, né, tanto profissionalmente como pessoalmente, como pessoa, a escola foi muito importante para mim mesmo. O saber lidar, né, com esse caso que você contou de
de logo recém-formado ter que andar o Brasil inteiro, ficar alguns meses viajando com, ao mesmo tempo, uma responsabilidade, né, uma dificuldade, e ter que chegar no lugar e falar, opa, eu sou o Guilherme, eu sou da empresa lá, o senhor dono do posto, deixa eu fazer uns furos aí, né? Tudo isso aí a escola te ajudou, com certeza, a escola de aplicação, né, nesse caso. E também esse projeto foi muito desafiador, porque, como você disse, tinha acabado de me formar. Tudo bem, na época, os estagiários faziam também muito campo, né? Eu não aprendi nada de GAC, absolutamente zero relacionado ao GAC na faculdade. Zero. Foi tudo na Geoclock, no meu tempo nessas andanças aí pelas empresas, pelo gerenciamento de áreas contaminadas. Então, a gente fazia muito campo, mesmo como estagiário na época. Então, eu era um cara de campo, eu gostava muito do campo. E as pessoas, né, o Rogério Farias, na época, era um dos meus chefes também, a gente era muito amigo, ele me mandava para campo, gostava muito de ir para campo, me ensinou muito. E até em função disso, esse primeiro projeto foi assim, muito desafiador no sentido de vai lá, toma a decisão, faça acontecer, né? E assim, faça acontecer, e eu contei, foram 52 travesseiros diferentes que eu vi nesse projeto, foram 4 tiroteios. Nossa Senhora, meu Deus do céu! Nos sertões aí da vida, né? Foram 3 trados quebrados, perdidos, né? E essa história do Fotovac, do Gastec, né? A sorte que não tinha despacho de amostra, né? O projeto era realmente um raio-x. Então, qual era o escopo do trabalho? Fazer um croquis do posto, fazer o entorno de 100 metros, mais ou menos, a gente pegar 2 quarteirões, uma malha de Soil Gas Survey na época, né? Na furadeira, desce o caninho furadinho e mede com Gastec, e a gente fazia 3 sondagens até 3 metros de profundidade no máximo, com coleta de 3 amostras, uma em cada furo, e depois, à noite, no hotel, eu media sulfeto, sulfato, pH, tinha mais uns 2 parâmetros que eu precisava analisar de noite no hotel. Nossa. Né? Então, assim, foi um aprendizado na marra, sim. Tanto técnico como de vida, como de segurança operacional. Sim. Corre, larga tudo e corre. Né? E tiro comendo solto, né? Então, 4 tiroteios, meu Deus do céu. No terceiro você já estava, meu Deus, de novo. 4 eventos de tiro do nosso lado, na nossa frente, próximo, sei lá, né? Sem contar, né, chegar no posto, conversar, olha, escuta, eu vim aqui, contratado da Shell, fazer um trabalho ambiental, etc e tal. Então, tinha gente que topava, gente que não topava, tinha que achar um telefone, ligar para a empresa, falar que aquele cara não deixou, então vai para o próximo, depois a gente se fala, qualquer coisa você volta. Só que o voltar eram mais 100 quilômetros, né? Porque tinha um roteiro de sair daqui, dar toda a volta e voltar. Então foi algo realmente um aprendizado gigantesco de vida e de trabalho, né? E, bom, uma outra coisa interessante é a ABNT, né? Você falou, você entrou logo no começo, então 2006, por aí, né? Que formou o grupo, agora 2026, 20 anos depois. Você participou de muitas normas, depois nós vamos falar da que eu participei junto com você ali, né? Que você coordenou ali, eu no começo, depois você conseguiu fazer o negócio funcionar finalmente, graças a Deus. Mas desse monte de coisa que você fez ali, que você participou, qual você acha a norma mais importante que foi feita nesse tempo todo? E qual a norma mais difícil, assim, que foi mais complicada de sair? Pergunta difícil, porque, na verdade, a mais importante, não sei se tem a mais importante, porque cada um tem a sua importância, né? Então, se você não faz uma coleta de solo bem feita, todo o resto do trabalho pode ser comprometido. Se você não instala um poço bem instalado,
Numa amostra. Isso vai comprometer o resto do trabalho. Se você faz tudo direito e na avaliação de risco a saúde humana Sim. considera o receptor errado ou não considera os parâmetros de entrada direito, também prejudica o trabalho. Então, assim, eu acho que o conjunto de normas foi e é muito importante, né? Para a gente, pelo menos, dar um mínimo de qualidade, que eu acho que esse é o motivo, né? É o objetivo de uma norma, né? É dizer ali, minimamente, o que você precisa fazer para ter uma qualidade mínima, né? Então, lembrando que normas técnicas, né, para você fazer uma norma técnica, ela tem que ser tripartite. Então, você tem que ter um representante do consumidor, um representante do produtor e um representante neutro, porque senão é muito fácil criar aí uma reserva de mercado, Sim, né? sim. Eu só faço poço azul. Eu também. Então, põe aí na norma que só pode ter poço azul. Entendi. Né? É muito fácil criar uma reserva de mercado, então, por isso, a obrigatoriedade de ser tripartite, né? E... Bom, aí voltando aí ao assunto, então, quer dizer, não entendo, difícil dizer qual é mais importante. Entendo que o conjunto é de extrema importância, porque antes a gente não tinha, né, nenhuma, ou muito pouco, a gente acabava utilizando a norma de poço de monitoramento, que nem era para a área contaminada, né, era poço de piezômetro, poços de monitoramento, enfim, né, e hoje em dia a gente tem, então, essa gama de normas, né, que ajudam quem está começando, ou mesmo quem já está há muito tempo na área, conseguir manter o mínimo de um padrão de qualidade e um mínimo de padronização, né? Visto que são muitas empresas de consultoria. Né? Aliás, isso também é um dado interessante, né? Que na época que eu me formei na geologia, Petrobras estava já há 10 anos sem lançar concurso. A mineração estava há 10 anos sem lançar concurso. E meio ambiente estava começando. Né? Então, para o geólogo, na época que eu me formei, não tinha emprego. A mineração e o petróleo não estavam contratando. E esse era o foco do geólogo. Né? Já o meio ambiente estava começando. Então, foi até mais um dos motivos que me levou a ir para a área ambiental, né? Mas me perdi um pouco o fio da meada porque eu fui para lá, mas enfim. Não, eu estava dizendo que porque tem muitas consultorias, né? Muitas consultorias, por isso. Sim. E né, na época que eu me formei e comecei a trabalhar, a gente pode falar, eu acho que tinha no máximo 20 empresas no Brasil de ambiental, né? Umas meia dúzia de empresas multinacionais e algumas poucas brasileiras. E hoje tem muita empresa. Então, também precisa dar uma padronizada no tipo de trabalho e na entrega para quem avalia, né? Porque a gente sempre olha o lado de cá, mas precisa olhar o lado de lá. Né? A gente está acostumado com São Paulo, que é de São Paulo, sabe que a CETESB tem um excelente corpo técnico, reconhecido internacionalmente, etc. e tal, mas quando a gente sai para os outros estados, a gente sabe que não é bem assim. Se não tem uma padronização e um mínimo de processo, de procedimento para fazer direito... Para se apoiar, né? Para mim não tem uma norma, é o conjunto delas, né? E a questão da elaboração e revisão das normas, qual foi mais difícil elaborar, eu acho que eu não elaborei nenhuma do zero, a não ser a de poço, de instalação de poço, aquela anterior, de 2007, né? Certo? De 2007, que aí sim eu participei da elaboração e foi mais difícil, porque a gente sai de um zero. Quando é revisar uma norma, entendo que tem normas que são muito revisadas, então teve um crescimento tecnológico, um entendimento tecnológico diferente, outras legislações, outras normas que chamam enfim, que tiveram que ter adequações, né? Mas também não sei dizer qual foi mais difícil. Teve a sua dificuldade. Acho que a gente fez junto, foi um pouco mais trabalhosa, né? Mas eu acho que talvez por conflitos de interesse e não em relação não pela dificuldade em si da elaboração de uma norma, né? Lembrando, de novo, que tem que ser tripartite e tem interesses, né?
e nas três partes tem interesse, até o neutro tem interesse, que o neutro muitas vezes é a CETESB, que quer ser o mais restritivo possível para ajudar ela, mas a gente entende que não é assim, né? Uma norma não pode ser o mais restritivo possível, né? Mas um fato curioso é que quando veio a pandemia e as coisas começaram a funcionar online, né? Porque antes de pandemia, as reuniões de ABNT eram presenciais dentro da CETESB. Sim. A ABNT é uma elaboração, ela é voluntária, não se paga, não tem dinheiro, então não dá para uma Petrobras se deslocar do Rio de Janeiro, um órgão ambiental de Brasília se deslocar para uma reunião. Então a participação ficava realmente muito restrita a consultores e CETESB, né? E depois de pandemia começou a história do online muito, né, fortemente, o que ajudou muito porque hoje há uma participação muito maior, pelo menos em tela, né? Pelo menos ali na tela. Sim, sim. Quem fala continua sendo a mesma meia dúzia, com mais uma meia dúzia que vem falando bastante, que é excelente, mas a gente ainda vê muita gente participando, mas sem comentar, mas eu acho ótimo essa participação maciça, né, e de órgãos ambientais de outros estados, de produtores e de consumidores, não tinha justamente por conta dessa dificuldade de ser presencial e de ter todo o tempo disponibilizado, o deslocamento, o hotel. Bom, do GAC todo que você começou, não tinha nem manual, né? No manual do GAC, puxa vida. E aí foi tudo sendo desenvolvido. Quais são as coisas que você acha que melhoraram, assim, deram saltos técnicos no GAC? Não precisa ser técnico, né? Talvez o decreto seja o melhor, a DD 38, ou talvez o liner, sei lá, o rolo, né? O que você acha quais foram os saltos importantes aí que você vê? Não, então, assim, a questão da instalação do poço, para mim, já foi uma evolução gigantesca, né? Pensar que a gente ranhurava uma serra e amarrava um pano no poço com linha de pedreiro, né? E descia, coletava a amostra de solo nutrado, dispensava lá primeiro e coletava com a colher de pedreiro, né? Então, assim, eu acho que no todo teve uma evolução gigantesca, necessária, principalmente porque quando a gente fala de uma caracterização quantitativa, analítica, química, nós estamos falando em ppm, ppb. Pois é. Então, qualquer espirro, se o cara fuma e não põe uma luva, tem diferença, né? Provavelmente causa uma diferença no resultado, o que causa depois uma interpretação errônea, ou para mais ou para menos, né? Uma decisão tomada ou para mais ou para menos, né? Então, toda essa evolução do GAC foi muito importante, né? Muito interessante e importante para o desenvolvimento do GAC em geral, né? Os órgãos ambientais também vejo que no Brasil estão começando a entender do assunto, porque, como eu disse, tem muitos focos em São Paulo por conta de CETESB, né? Você sai daqui, já tive N reuniões, já tivemos, né, várias reuniões em órgãos ambientais estaduais que dá para ver que falta muito tecnicamente, e com a elaboração das normas e dos manuais, etc. e tal, isso facilita muito, porque a experiência está lá, né? A experiência é colocada no papel, dividida para a sociedade como um todo, seja o produtor, o consumidor ou o neutro, né? Sim. Então, acho que o GAC evoluiu muito, vejo com muito bons olhos essa evolução, mas de papel, de norma, para mim, o que talvez tenha sido mais significativo foi o CONAMA 273 para posto de combustíveis. Antes nunca houve, né? Antes, eu diria hoje também, nunca houve uma legislação que obrigasse
os poluidores ou possíveis poluidores a entregar os seus estudos ou fazer os seus estudos de passivo. Sim. Aqui no estado de São Paulo, quando veio o CONAMA 273, que começou a exigir legalmente, posto de combustível, quer operar legalmente? Quero, me entrega seu estudo de passivo. Né? Hoje, lá, a lista de CETESB de área contaminada são mais ou menos 7.000, né? 6.500 é posto de gasolina, justamente por conta do CONAMA 273, que trouxe essa visibilidade. Não é visibilidade, é obrigatoriedade de estudar, ir lá, ver e trazer a área contaminada. Sim. E entendo a priorização, vou chamar assim, por posto de combustíveis, que são áreas fontes que a gente sabe que realmente vazam muito e que estão inseridas dentro da cidade. Da cidade, né? Então, entendo que, se pensar em risco, o risco do posto de gasolina, né, contaminar alguém do entorno é muito maior do que uma indústria que está lá na zona industrial, que só tem indústria na volta, que só trabalha 8 horas por dia, ou pelo menos tem os 3 turnos, mas só tem gente exposta 8 horas por dia. Então, entendo que esse foi um documento muito importante que trouxe a obrigatoriedade de se fazer os estudos, né? E, na época do CONAMA 273, eram em torno de, se eu não me engano, de 15.000 postos de combustível no estado de São Paulo, dos quais 70% são contaminados. Só que são em torno de 150 mil indústrias no estado de São Paulo, e tem lá 500, sei lá, não me lembro, não vi o número agora, mas fato que não é a realidade, né, de número de áreas contaminadas industriais no estado de São Paulo. Então, eu entendo que a hora que, se um dia chegar essa hora, né, de começar a realmente exigir de que as fontes poluidoras, né, sejam realmente preventivas, que façam seus estudos, eu entendo que vai melhorar muito mais. E ainda entendo, assim, tem várias pessoas que não gostam muito que eu falo isso, mas, enfim, né, no meu entendimento, era muito mais importante a gente conhecer estou falando só do estado de São Paulo, hein? Conhecer essas 150 mil indústrias, né, do que a gente estudar, por exemplo, contaminantes emergentes hoje, áreas aqui no estado de São Paulo, né? Com certeza. Então, a gente está entrando numa discussão hoje de contaminantes que tem em tudo quanto é lugar, que a gente ainda não tem muito laboratório que analisa, muito parâmetro de referência, é uma novidade. Não estou falando que não deve ser vista e ser pesquisada e ser estudada e ser uma exigência futura, mas eu acho que ainda tem um pouco para trás para exigir. Ainda tinha que conhecer melhor os nossos passivos, o beabá, vou chamar assim, o básico, né? Para depois a gente começar a pensar no que tem surgido hoje, né? Trazendo ainda o gancho de ABNT para isso, a gente vê que dentro mesmo da ABNT, a cada 5 anos a gente tinha que revisar uma norma e não consegue. Manter esse prazo de 5 anos para poder revisar uma norma. Então, às vezes, eu acho que a gente tinha que pensar mais o que está mais fácil do que tentar ampliar assim. Não, de novo, não que não tenha que olhar, não estou falando que isso é balela, bobagem, que não deve ser olhado, não, de forma nenhuma, são contaminantes, se tem em tudo, nós estamos muito mais expostos, então acho que tem que sim olhar para isso, né? Mas eu ainda entendo que a gente precisava conhecer um pouco melhor o que a gente já tem hoje, né? Guilherme, conta aí para nós um projeto, algum trabalho que você tenha falado, putz, esse negócio aqui ficou bom, fizemos esse negócio aqui que é meio diferente e o resultado foi bom pra caramba. Eu acho que eu acabei já falando, eu acabei dando meus exemplos aí, que são meus exemplos carinhosos, assim, meus exemplos que eu tenho comigo, que foi esse primeiro projeto meu em Geoclock, que foi muito desafiador e foi um aprendizado muito grande. Mais recentemente, aqui na GeoIntegra, a escavação em grande diâmetro, esse projeto
a 18 metros, numa área industrial, do lado de prédios, de galpões. Foi muito desafiador e deu muito certo, e foi muito gratificante esse retorno, né? E eu aqui dentro da GeoIntegra, como eu disse, trabalho quase que 90%, vou dizer, com investigações, né? Certo. As investigações, elas são muito rápidas, né? E muito limitadas, assim, vamos dizer. Então, teve alguns outros, 2 projetos grandes que foram muito desafiadores no sentido da investigação. E a investigação sempre é desafiadora. Bom, acho que qualquer projeto, quando não é você que pegou desde o início, Sim, né? pois é. Quando você não fez preliminar, confirmatória, então tem sempre uma dúvida, tem falta de dados, mas entendo que os 2... E tem um outro terceiro projeto. Os 2 projetos foi esse primeiro, muito gratificante, aprendizado. O segundo, esse de escavação em grandes profundidades, que foi muito desafiador. E um terceiro que é lá no Petar. Caramba! Aí porque eu acabei não falando, mas antes de entrar na geologia, depois que eu fui a segunda vez com o colégio para o Petar, eu acabei indo por terceira vez para o Petar com uns amigos que estavam comprando um terreno lá. Eu acabei entrando de sócio, comprei um terreno e tenho uma casa até hoje. Nossa Senhora! Então, o Petar é outro lugar também que eu tenho muito no meu coração. Assim. E tem um projeto ambiental, uma empresa que faz uma beneficiadora de minério, né? Que já também falida, já saiu de lá há bastante tempo, mas sobrou lá uma barragem de rejeito. Infelizmente, numa chuva, teve um escorregamento, uma corrida de detritos, que infelizmente acertou exatamente a barragem de rejeito, né? Então, teve aí um extravasamento dessa barragem. Hoje, então, a gente faz o monitoramento. É um projeto antigo, hoje estamos na fase só de monitorar. Que me agrada muito, porque eu você gosto vai lá. muito de lá, e toda vez que precisar, pode deixar que eu vou. Mas você nem sabe mais amostrar, porque assim, eu sei a teoria, mas sei lá, quanto tempo eu não faço uma baixa vazão? Eu, assim, toma uma bomba, vai lá, pega a maletinha, vai lá fazer a baixa vazão. Nossa, tem um tempo que eu não faço isso, né? Mas quando é para lá, eu converso com 2, 3 técnicos, como é que faz mesmo e tal, aí já lembra, né? Porque é comandar de bicicleta, a gente não esquece, né? Mas é um outro projeto também que eu tenho com carinho, mas por um outro motivo e não por ser área contaminada, né? Legal. E o que você faz hoje na GeoIntegra, né? Você é o sócio, né? O gerente da parte de investigações, mas como é que é o dia a dia e como é que é a empresa? E já pegando também o gancho, você é um geólogo da mesma idade que eu, né? Um pouquinho mais novo, mas da mesma geração que eu, e que aprendeu ali no campo, né? Então, o geólogo, os meus amigos geólogos da minha idade gostam de ir para o campo. Da idade do meu pai é geólogo, então, aí que ia para o campo mesmo, né? Mas de lá para cá tem cada vez menos geólogos gostando de ir no campo. E aí como é que você vê o papel do geólogo hoje na empresa, você olhando para o lado da empresa, né? O que você me diz? Então, bom, aqui na empresa, né, eu hoje sou diretor técnico de investigação e sócio. Então, a gente cuida desde a parte administrativa da empresa, então, perspectiva para os próximos 10 anos, né, desde futuro, presente e passado. Ainda bem a gente não trabalha, porque eu não tenho passivos aqui na empresa. Ainda bem. Mas poderia também estar trabalhando com o passado, né? Mas eu faço aqui hoje, desde a administração da empresa, implantação de sistemas, resultados, prospecção de novos negócios, né?
Felizmente, a Geo Integra tem um nome muito bom no mercado e a gente não tem departamento comercial, a gente não faz nada, zero de comercial hoje, né? Mas toda a parte administrativa, toda a parte da gestão de pessoas, né? Apesar de ter o departamento de RH, de pessoas, etc. e tal, a gente sabe que a gente sempre é chamado para resolver os problemas do RH, né? Os investimentos, os novos negócios, tem horizontes de perspectiva de novos trabalhos que a gente possa imaginar um dia trazer para dentro da empresa, que mais isso mais essa parte administrativa, né? Aí tem a parte técnica, então a parte técnica, como diretor, eu faço atendimento ao cliente, proposta, depois que aprovada a proposta, passa para a equipe, né? Então a gerência e a coordenação são os responsáveis pelo desenvolvimento do projeto, sempre com o meu apoio técnico, se necessário, né? Mas a gente também tem gerentes bastante experientes, então, em geral, esse apoio para o coordenador que executa o trabalho é mais feito pelo próprio gerente, né? E depois o coordenador faz o relatório, o gerente corrige e eu leio 100% dos relatórios elaborados pelo departamento de investigação, eu leio 100% dos relatórios, né? Não só porque assino RT, né, que está no meu nome, mas também para poder manter a qualidade que a empresa deseja, mas principalmente para desenvolver a equipe, né? Porque a ideia é que eu tenha o menos trabalho possível. Então, se eu não leio e não dou um retorno do relatório, tanto parte desde do português até a parte técnica, né? É uma forma de melhorar o trabalho da empresa e deu também para mim ter menos trabalho, ser mais assertivo e ter menos trabalho na correção, né? O que mais que a gente faz aqui? Bom, aí eu sou também gerente de SSO da empresa, então eu sou engenheiro de segurança do trabalho também, esqueci de falar isso, né? Eu fiz no PES, lá dentro da Poli, na USP, eu também fiz o curso de engenharia, pós-graduação na engenharia de segurança do trabalho. Então, hoje eu também sou internamente responsável pelo SSO. Claro que eu não dou conta, não tem, é impossível, humanamente impossível operar isso tudo, né? Mas eu tenho uma empresa terceira que faz o dia a dia, mas sempre com meu apoio, então diariamente também estou envolvido com esse tipo com SSO, inclusive, principalmente em campo, né? Acidentes, ainda bem, a gente não tem muito acidente, esse tipo de coisa, faz tempo que não tem, mas telefone de emergência é meu, eu que sou acionado, então é mais uma das tarefas que eu executo aqui dentro, né? A gente tem a ISO 9000 implantada e a 17025, né? Então, em geral, também faço todo o acompanhamento das auditorias e do dia a dia mesmo, das não conformidades, tratamento de não conformidades, oportunidades de melhoria, enfim, bastante coisa. Bastante coisa. Não, e o geólogo que gosta de ir para o campo e agora mais recente não gosta tanto. Aí a questão dos geólogos, né? Eu acho que isso eu vejo que é algo talvez geracional, né? Eu não sei se por conta de tecnologia, das coisas mais fáceis, mais à mão ou não, né? Então, por exemplo, já teve pessoal contratado aqui que faz a vistoria fazia, né? Que veio para cá e fazia a vistoria de preliminar pelo Google Earth, né? Com a menininha lá com o homenzinho, né? Passeando no quarteirão, né? Gente, vamos lá, vamos olhar, isso aí é antigo, sei lá se, né? É isso, se não é, enfim, não é padrão da Geo Integra, tá? Isso é um funcionário que veio recém-contratado e resolveu inovar. Fazia vistoria
do entorno pela internet, porque tem a ferramenta, né? Não é a melhor, mas tem, existe, tá lá, dá para fazer, né? Talvez não seja a imagem de hoje, etc e tal, mas dá. Sim. Não dá, na verdade, dá para fazer, né? Então, eu acho que é um problema geracional, não sei se só na geologia, porque eu vejo, por exemplo, médico que não tem muito tanto interesse em fazer a residência, que, né? Você fala, poxa, mas é um absurdo. Tudo bem, mas também é um absurdo o geólogo não ir lá fazer uma descrição em campo, Pois é. né? O cara que trabalha com GAC não ir lá e olhar e fazer o entorno. É um absurdo, entendo eu, que do mesmo jeito, né? No mesmo, tudo bem, não no mesmo grau, porque o Médico, né? né, um diagnóstico errado ali pode ser a vida em muito pouco tempo e não no tempo de exposição, né? Sim. De uma inalação em ambiente fechado. Sim. Então, eu vejo que talvez tenha eu acho que não é um desinteresse, eu acho que é a facilidade mesmo do dia a dia das coisas, afastou um pouco o pessoal do mão na massa, de lá pegar, de olhar, de ver, de levantar todas as tampas de uma área para olhar, né? Eu estou falando de gerenciamento de áreas contaminadas, né? Se for lá para o geólogo, universidade, né? Então, a gente vê até pela própria grade, né? Que na época que eu fiz a geologia, você passava, eu não sei exatamente, tá? Mas praticamente metade do curso em campo, em trabalhos de campo, né? E atualmente é um terço, não é mais metade do tempo, né? Então você vê que mesmo dentro da universidade já diminuiu. Não sei dizer se só por conta de financeiro, eu acho pouco provável, mas eu acho que é por conta da rapidez das coisas mesmo, de hoje em dia, da facilidade das ferramentas, né? Então, o que eu fiz o comentário lá atrás, né? Que no campo eu aprendi muito, porque eu tinha que tomar a decisão em campo. Hoje, se eu coloco aqui uma sondagem e o geólogo vai para campo, já aconteceu de me ligar e falar, olha, escuta, Guilherme, mas tem uma parede aí, será que eu posso mudar 30 centímetros, meio metro, furo? Poxa vida, né? Pode, não, tira a parede. Isso, não fura em cima da parede. Tira a parede, porque tem que ser aí. Então, você tem que dar um jeito, cara. Tira a parede, você vai ter que furar aí, né? Então, eu acho que é uma coisa, não sei, e também eu falei um problema geracional, mas não é um problema, né? Uma característica. É algo, uma característica geracional. Meu pai fala muito isso. Às vezes eu vou lá e reclamo com ele, pô, pai, na época que era boa, que fazia isso. Para, a época hoje é outra. Isso. Né? Então, se você não sabe, se adeque. Se você não sabe mexer com IA, vai atrás. Quem não mexe com IA, vai mais para frente, né? Então, eu vejo que também não adianta a gente ficar só reclamando, chorando, hospitando, né? Mas eu entendo que o pessoal vai menos hoje para campo. Eu tenho essa impressão, que é mais uma coisa por conta da facilidade mesmo, do dia a dia da facilidade, né? Guilherme, e do GAC? Como é que você vê o GAC, a situação dele hoje? O que você acha que vai acontecer? E o que você acha que poderia melhorar? Fala, puxa, sei lá, tal lei ou tal norma, sei lá, qual é o diagnóstico hoje? O que você acha que vai acontecer e o que poderia ser feito para melhorar? Bom, dá para ver uma evolução significativa, né? Antes a gente instalava com o bidinho o poço e hoje em dia é bem diferente, né? Então, dá para ver que houve uma evolução, dá para ver que essa melhora ela é significativa, ela é importante, né? E a gente consegue observar isso até na própria revisão aí das normas da BNT, né? Então, as normas vindo uma atrás da outra, agora sendo revisada, agora a BNT entrou num ritmo realmente de revisão de norma, né? Os órgãos ambientais, a CETESB, ela é morosa, mas ela tem know-how, ela tem uma documentação, uma estruturação importante tecnicamente
parruda, né? Mas é algo que, por exemplo, no CONAMA eu não vejo muito acontecer, né? Então a gente sabe lá, o CONAMA 420 está em revisão. Putz, há muito tempo, né? Há muito tempo o CONAMA está em revisão, né? Mesmo o ADD 038, também sabemos que está em revisão, mas também está em revisão já há algum tempo, né? O que podemos fazer para melhorar? Eu acho que acelerar ou manter uma certa atualização das normativas, né? Uma coisa que eu não falei, que é extremamente importante e significativo para o GAC, foi que hoje a gente tem diversos cursos relacionados à área, né? A gente comentou aqui que na nossa época não aprendi nada na faculdade, foi tudo na marra, né? E hoje em dia você tem N pós-graduações aí, cursos rápidos, né? Que são de extrema importância para o desenvolvimento técnico de quem executa o GAC. A gente tem as ferramentas se desenvolvendo, não sei se tão rapidamente, mas as ferramentas do GAC se desenvolvem, então a gente tinha lá só o Baylor, depois veio a Peristáltica, e tinha lá agora a baixa vazão, tem aí uma evolução de tecnologias, né? Alta resolução, né? Então a gente tem um ferramental importante, né? Agora, o que fazer para melhorar? Eu acho que a legislação, os órgãos têm que cobrar mais, porque a posição do consultor é uma posição ingrata, porque a gente sabe, a gente quer fazer direito, a gente quer proteger o ambiente. Quem paga a conta não quer, muitas vezes, né? A não ser que ele seja o causador e ele tenha uma consciência. Mas muitas vezes é um cara que comprou um terreno, que o terreno está contaminado e que ele não quer nem saber, que ele precisa resolver, né? Então, eu entendo que tem muito a desenvolver e que o desenvolvimento, a melhoria, no meu entendimento, seria uma cobrança uma exigência maior dos órgãos ambientais, que cada um se coce. Não precisaria, né? Em teoria, ter ninguém para ficar verificando se fez ou não fez. É só colocar na legislação. Você vai operar uma atividade que tem potencial? Vou. Você opera? Vou. Então, me entregue seus estudos de passivo. Né? E a partir daí, desenvolver, então, uma lista de áreas contaminadas para ter um entendimento e um volume amostral, né? De casos, de cases, de que aqui deu certo, aqui não deu, qual que é a diferença, por que aqui deu, por que aqui não deu. Né? Então, eu entendo que se tivesse uma exigência maior dos órgãos reguladores, né, eu entendo que teria uma evolução, a evolução do GAC seria muito mais rápida, porque ela teria que acompanhar isso no país todo. Quando a gente fala de São Paulo, a gente sabe, é mega evoluído, a gente tem MIP, tem baixa vazão, tem sonda sônica para furar, né? Agora, eu sempre dou exemplo, vai lá para Surpresa, né, lá em Rondônia, né, 3 dias de voadeira para chegar no local, né? Eu entendo que precisa ter uma cobrança maior para a gente ter um desenvolvimento maior. Entendo também que é difícil cobrar porque não tem braço para acompanhar, né? Então, se todos os órgãos ambientais do Brasil resolvessem agora que todo mundo vai exigir de todo mundo agora ao mesmo tempo, os estudos de passivo, ia ficar confuso, né? Mas eu sinto muita falta disso, né? E claro, né, a gente tem a norma técnica, mas a norma está lá, mas depende de quem usa, né? Do bom senso, da idoneidade, né, de quem usa. Então, qualquer trabalho em gerenciamento de áreas contaminadas é muito específico, é caro, é um trabalho cuidadoso. Não existe solução de prateleira no GAC, não existe. Então, não é porque é clorado que dá certo oxidado, não é. A gente sabe disso. Se juntar a legislação, né, os órgãos reguladores cobrando mais, quem executa tendo mais responsabilidade nessa execução, né? E a gente ter normas que padronizem o todo,
Eu entendo que é daí para melhor. Eu entendo que a gente está nesse caminho. Às vezes eu só acho que a gente pula etapas, né? Foi como eu comentei sobre os emergentes, né, por exemplo. Então eu acho que antes de chegar e exigir contaminante emergente, para mim, Guilherme, a gente tinha que exigir, por exemplo, da indústria os estudos de passivo, né? Eu acho que aí a gente teria um resultado, né, aquela história do ótimo inimigo do bom. Então, é melhor você saber 2 ou 3 áreas que tem contaminante emergente, ou de 150 mil, né? Ou sei lá, 15 mil, vá 10%, né? Que tenha. não é? Então, né, nós estamos falando aí, serão 15 mil postos e 5 mil contaminados, nós estamos falando de 30% no mínimo, né, conta arredondando, né, que 30% é contaminado. Então, se a gente puxar da indústria aí 150 mil indústrias, né, 10% vai ser 15 mil. 15 mil. Então, 45 mil, né, se for 30%. Entendeu? 50 mil, 60 mil áreas contaminadas, né? E assim, na conta de padaria, né? Então, no meu entendimento, para a gente melhorar, deveria ter uma maior cobrança, uma maior responsabilidade de quem usa, né? E as normas técnicas. Porque o desenvolvimento de equipamento, esse tipo de coisa, está aí, isso desenvolve em todas as áreas. Isso ferramental não me preocupa, porque sempre vai ter melhor e a cada vez vão fazer um melhor, que vai fazer um melhor, que vai fazer um melhor, que vai fazer um melhor, né? Mas eu acho, sim, que é mais o comprometimento de quem fazer direito, o compromisso de quem pagar também, de forma direita, que a gente sabe, quem está na consultoria sabe que muitas vezes é o que o outro lado, né, que quem quer pagar não quer fazer direito, né? Mas aí, de novo, vai para a pessoa, então eu não faço, né? Leva a fazer os 10 furos. Desde quantas, eu acho que todo mundo já escutou, não precisa fazer 10 furos. Não, mas eu só pago 4. Tá bom, então faz com outro. Eu não vou fazer só 4. Eu não vou assinar meu nome no negócio com 4. Então, eu acho que também é por isso que eu digo que é o compromisso de quem utiliza a norma, de quem executa, de quem faz fazer direito e com discernimento, né? Legal. Bom, Guilherme, agora é aquele momento que o jogo dá uma virada, então você pode me fazer uma pergunta se você quiser. Eu já fiz um monte para você, você pode fazer uma para mim aqui. Pô, mas aí eu queria saber como é que você... Agora eu quero saber como você conheceu meus amigos. Né? Isso daí é interessante. Nós fizemos juntos a faculdade de Educação Física, né? Então, nós entramos juntos, eles são da minha turma da Educação Física. Eu sou graduado em Educação Física lá na USP, né? Na Escola de Educação Física da USP. Então, mas essa era a minha pergunta direcionada ao tema, porque essa foi mais uma brincadeira, né? Mas eu já ia perguntar sua formação e como que você chegou no GAC. Eu ia inverter, já que você falou para inverter, eu ia inverter. Não, é isso aí, eu sou formado então em Educação Física, né? E trabalhei com isso, dei aula em escola por muito tempo, e o meu pai é geólogo, né? Trabalhou em geologia de mineração, sondagem para pesquisa mineral, Amazônia, toda aquela coisa. E aí, em um determinado momento, ele foi terceirizado, né? Então, a Holcim, a mineradora onde ele trabalhava, terceirizou algumas atividades de geologia, então ele foi terceirizado. E nessa terceirização ele ficou com a pesquisa, né? De sondagem para mineração e tal. Isso foi em 98. Quando foi 2000, eu acho, 2001, ele tinha uma empresa agora, não sabia como administrar uma empresa, chama o meu irmão para trabalhar lá com ele. E o meu irmão ouve falar que tinha um negócio de investigação de áreas contaminadas e que, então, seria interessante abrir também uma empresa de sondagem ambiental, além da sondagem para mineração, uma empresa de sondagem ambiental para atender as consultorias de áreas contaminadas. E fizeram isso. 2004. Em 2003, eu trabalhando ainda com educação física e tal, abre a Unesp em Sorocaba para o curso de engenharia ambiental. Eu entro na Unesp, mas para melhorar a minha condição técnica para fazer o trabalho de educação ambiental. E nada a ver com áreas contaminadas, né? Passado um ano ali, eles abriram a empresa e falaram, pô, você está na engenharia ambiental, né? Nós estamos aqui com o negócio ambiental, você não quer vir aqui com a gente? Daí entrei lá em 2005 e
E assim que eu entrei no mundo das áreas contaminadas pela sondagem, né? Pela sondagem ambiental. Muito interessante, né? Saber que um cara que fez educação física, que fez um pouco de gestão ambiental e virou, né, um cara referência, né, professor da pós-graduação de gerenciamento de áreas contaminadas, na área de gerenciamento de áreas contaminadas. É curioso, realmente. Para mim também, não sabia, não. Então, eu brinco com os alunos ali do Senac agora, né? Que eu estou improvisado nesse negócio de áreas contaminadas. O que eu sei mesmo é educação física. Foi isso que eu estudei para valer, né? Olha só, que legal. Isso aí eu não sabia, não tinha essa noção, não. É isso aí. Bom, Guilherme, antes da gente terminar, né? Queria que você pudesse dar uma indicação para o pessoal aí, sei lá, algum livro, algum filme que você tenha visto, uma série legal, seja da área, não seja da área, qualquer indicação aí para os ouvintes. Na verdade, o que eu tenho mais gostado de fazer atualmente é cerâmica. Ah, que legal! Legal. Nada de intelectual. Eu acho que eu cheguei num ponto da vida, assim, que não estou falando que eu estou velho, né? Mas acho que a caminho de ficar, né? E eu acho que a vida inteira trabalhei muito com intelecto, né? Sempre trabalho muito intelectual. Eu estava buscando algo que me tirasse um pouco de ter que pensar logicamente. Sei. Decidir então, coisas, né? Aí eu resolvi que ia fazer aula de cerâmica e estou gostando muito. Mas, enfim, isso aí é só um comentário. Legal. Agora, relação a livro, deixa eu ver um livro que eu gostei. Eu gostei muito do Tortarado, né? Apesar de um livro muito pequeno, falar da forma que ele conta a história daquela vida sofrida do Agreste. E eu acho que isso também acaba remetendo um pouco desse meu trabalho, desse meu primeiro projeto lá no sertão, porque foi realmente assim, eu trabalhei lá em Cabrobó, Salgueiro, meio de sertão mesmo, né? Então eu gostei muito do Tortarado, achei um livro, uma linguagem simples, mas muito profundo, sim, achei. Putz, livro bom mesmo, bom pra caramba, realmente. Gostei que é rápido de ler também, não tem muito paciência. Eu vejo o livro por número de páginas. Não, estou brincando, mas assim, mais ou menos brincando, porque se tem muita página, eu vou procurar outro que tem menos. Sim. Mas porque certo. A gente tem uma vida muito corrida, e assim, eu gosto de começar e terminar. Eu não consigo prolongar por muito tempo nada que eu faça na vida, né? A não ser meu casamento. Mas se eu não sei o casamento, eu não gosto de prolongar muito na vida. Gosto de ser mais assertivo e vamos terminar, começa, termina, né? Então, se eu pego um livro muito extenso, o Tortarado eu gostei bastante. Não, tá bom. Já é muito bom, muito boa dica. Bom, Guilherme, é isso aí, né? Vou agradecer, né? Obrigado por ter vindo, obrigado pela conversa, foi muito legal falar com você no ar e fora do ar. E agora é isso aí, o podcast é seu, você pode falar o que você quiser, falar do Corinthians, cantar, você que manda agora. Não, já falei da cerâmica aqui, já me entreguei. Não, eu queria falar que, nossa, é uma honra enorme aqui ter sido convidado, Tanaka, por você para a gente fazer esse bate-papo, né? Espero que tenha atendido aí as expectativas tua, de quem escuta, né, o podcast. Queria muito a participação de todo mundo na BNT, se eu pudesse sugerir, porque eu acho que é realmente de extrema importância, não é agora tirando brincadeiras à parte, é a ferramenta que a gente usa, que quem está escutando esse podcast utiliza e usa para a sua vida profissional, seu dia a dia. Então, a importância de estar lá, de opinar, né? E até quando você tem um grupo, quanto mais heterogêneo, melhor, as discussões, você participou, você sabe o quão rico que são as discussões, o quanto se aprende dentro uma elaboração de uma norma BNT. Então, queria convidar todos, todas, todes
a participarem aí da BNT, nem que seja como ouvinte. Eu não gosto de falar isso, porque aí todo mundo entra se ficar só como ouvinte. Enfim. Não, mas já é melhor do que não ir, né, Guilherme? Já é melhor do que não ir, por isso que eu digo aqui, assim, nem que seja como ouvinte, para entender como funciona, para entender a importância disso e entender que é você que vai usar. Então, melhor participar, né? Do que depois reclamar e falar, nossa, que absurdo, como é que deixa eu entrar isso numa norma? Tá ótimo. Então, ajude a Isso. participar e ajude depois, nem que seja na consulta pública, porque depois da norma elaborada, passa por uma consulta pública onde qualquer ser humano do planeta Terra pode ler e opinar a respeito, né? E a gente tem o hábito de deixar passar. E aí depois reclamar. Mas, pô, mas como? Que absurdo que deixaram isso. Mas, puxa, pessoal, tá lá, consulta pública, todo mundo podia ter opinado. E é isso aí. Eu acho que o que eu queria deixar mais de recado mesmo é que eu queria mais mesmo na vida é que esse planeta tivesse paz, né? Ah, sim. E essa coisa de violência, de guerra, de ódio, não faz bem para ninguém, né? E muito melhor viver em comunidade, né? Sim. Do que contra ela. Mas, enfim, espero que as coisas mudem. Tomara. Nossos filhos precisam disso aí, né? Pois é, nem falo disso, porque em casa eu já sou conhecido como o profeta do Apocalipse. Isso aí. Eu brinco que eu não vou mais no médico, porque não vai dar tempo. Ou apertar o botão vermelho, ou é o clima, que é sabido, não tem mais volta, tá aí, a gente está vendo, né? Ou eu ainda brinco com eles que a inteligência artificial, que eu acho que é uma ferramenta excelente quando usada para o bem. Sim. Mas, como eu disse agora há pouco, infelizmente, para mim, a humanidade tende mais para o mal. É uma ferramenta muito boa para fazer coisa errada. Sim. Com certeza. Mas acho que é isso, Tanaka. Só agradecer mesmo ao convite, né, reforçar que o mercado está aí, que há mercado, que eu acho que o órgão ambiental, os órgãos reguladores, né, deviam exigir mais que sejam feitos estudos, apresentados estudos, estudado as áreas, né? Vamos para frente. Tá certo. Legal. Obrigado, Guilherme. Até o próximo. Legal, Tanaka. Obrigadão. Um grande abraço. Obrigadão mesmo. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse episódio com o Guilherme Bechara. Vejam que, mais uma vez, as coincidências foram felizes para nós e trouxeram para o nosso GAC esse cara fantástico, nessa pessoa maravilhosa e o profissional sensacional que ele é, para aqui, para o nosso mercado. Veja que interessante, ele ter a oportunidade de viajar para o Petar, como muitas outras pessoas com quem falamos aqui. Isso fez com que ele quisesse conhecer mais a geologia. E aí, dentro da faculdade, dentro do Instituto de Geologia da USP, o ciclo econômico, no fim dos anos 90, que estava no auge do neoliberalismo, esvaziando o papel do Estado, incrementando a desregulação e a abertura econômica, assim, realmente sem regulação, tudo isso fez com que não houvesse mais empregos fáceis para geólogo, principalmente no petróleo e na mineração, e nem tampouco perspectivas nessas áreas aí no final dos anos 90, né, entre 95, 97 e ano 2000, estava realmente muito ruim para os geólogos na mineração e no petróleo. E aí ele ser amigo de uma pessoa que trabalhava na antiga CSD Geoclock, atual EBP, né, era na época uma empresa de uma área nascente, a geologia ambiental, que era o embrião do GAC, antes mesmo de existir o nome GAC, né, institucionalizado, e essa pessoa amiga dele, junto com ele, em um congresso de geologia, onde seria lançado o início da cooperação CETESB-GTZ, essa cooperação que desembocaria no manual do GAC de 1999. Então ele ir lá nesse congresso, ver essa apresentação, fez ele gostar dessa nova área e também fez com que ele começasse a estagiar na antiga CSD Geoclock, hoje EBP. Aí virou história, com o Guilherme participando de toda a evolução do mercado, mudanças de stakeholders, mudanças de tipo de clientes, de exigências, de órgãos ambientais, criação e revisão de normas, enfim, ele sendo um dos protagonistas dessa evolução. Aí das fichas telefônicas à inteligência artificial, passando por muitos tiroteios, perrengues, poços com bidim, remediações de alto impacto, investigação de alta resolução e muitas outras coisas,
A caminhada dele foi muito interessante, como vocês ouviram, né? Muito produtiva e, acima de tudo, muito humana. Provavelmente um reflexo da formação dele lá na Escola de Aplicação da USP, onde tudo começou. E aí uma passagem muito interessante comigo foi na revisão da norma 15492, onde eu era o relator e tive realmente muita dificuldade em contornar alguns interesses que estavam se contrapondo à norma, como eu já contei em outros episódios. Um pouco de teimosia minha e muita falta de habilidade minha também, quase colocaram tudo a perder e hoje não teríamos a norma revisada, que, na minha opinião, altera o patamar da amostragem de solo no GAC. A norma ficou muito boa. E foi aí que, quando eu estava com essa dificuldade tremenda, foi que o Guilherme entrou na jogada, primeiro como subrelator, subrelator no papel, mas assumindo a relatoria na prática. Ele conduziu os trabalhos e fechou a norma, negociando com os interesses que estavam dificultando a aprovação, de modo a deixar a norma com o espírito inicial e contornando as dificuldades, em mais uma demonstração da sua enorme habilidade técnica e maior ainda habilidade de negociação de convencimento. Então, em nome de todo o mercado e em meu próprio nome, agradeço demais ao Guilherme por isso. E agradeço também demais pela conversa aqui nesse episódio, dentro e fora do ar. Foi realmente muito legal, aprendi muito, me diverti muito. Aproveito e agradeço também aos nossos patrocinadores, a Clean Environment Brasil e a Vessol Group. Agradeço às pessoas queridas que são apoiadores e apoiadoras financeiras no Apoia-se. Repito, quem quiser e quem puder, entre na nossa campanha, o site é apoia.se/ecdambiental. E é claro, somos especialmente gratos a vocês que nos ouvem aqui todas as semanas. Vocês são a razão de existência do que a gente faz aqui nos Estúdios ECD. Continuem conosco nesse podcast, no Spotify, no YouTube, nos agregadores e no Substack. Continuem conosco na nossa querida newsletter, cujo link de inscrição está na descrição desse episódio. E também nas redes, o Instagram é @ecdambiental, Telegram, canal Áreas Contaminadas. Enfim, fiquem conectados conosco. A todos e todas vocês, muito obrigado e até a semana que vem.